Dando continuidade aí, vamos continuar falando sobre as transformações que ocorreram na Baixa Idade Média, né? Agora a gente vai falar das transformações sociais. O que mudou na sociedade, né? A sociedade na Alta Idade Média era uma sociedade rigidamente estamental, clero, nobres e servos. Tinha até os vilões e tal, mas eles eram a bem menor parte da sociedade, era a exceção, né? Agora, na Baixa Idade Média, a gente tem, além do clero, dos nobres e servos, a gente tem uma outra classe social que surge, a burguesia, os habitantes dos burgos, os habitantes das cidades. Aqueles que geralmente estavam se dedicando à atividade comercial e que eram condenados pela igreja. Isso é importante a gente lembrar, porque a igreja dizia que o comércio, a usura era errado, o lucro era errado. Ok? Usura é um empréstimo de dinheiro sobre juros. Por que isso é importante lembrar? Não é porque é uma crítica à Igreja Católica, né? Mas é por conta da necessidade de compreender o porquê que logo, após esses processos todos que a gente está falando, a gente vai ver o quê? Que vai rolar na Europa a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante foi, em grande parte, resultado da insatisfação dessa classe social aí, ó, que emergiu, né, na Baixa Idade Média, beleza? Então, em história, nada é do nada, nada é solto, sempre tem, né, um processo, né, anterior ao próprio evento estudado em si. Então, quando a gente está estudando, quando a gente for estudar a Reforma Protestante, a gente tem que lembrar desse surgimento da burguesia, dessas transformações sociais que vinham ocorrendo na Baixa Idade Média e de como a igreja se colocou em relação a essas transformações sociais. Será que a igreja apoiou? Não, a igreja não apoiou a burguesia. Pelo contrário, a igreja a apartou, né, da igreja. E essa é uma das razões que fortemente contribuiu para que fosse no seio da burguesia que surgisse a maior parte dos movimentos protestantes. Beleza? Então a cidade também, não é, virou cada vez mais importante. O campo ainda é, na Baixa Idade Média, a área principal, não é, da vida das pessoas. É sobretudo a área rural, a área central da vida das pessoas, né? Digamos assim, digamos que pudéssemos voltar, eu sempre viajo nessa maluquice, pudéssemos voltar no tempo e cair, sei lá, numa sociedade europeia aí da Baixa Idade Média. A gente veria o quê? Essas cidades medievais, a burguesia, né, e toda aquela dinâmica do contato com o Oriente, mas a gente veria sobretudo uma sociedade rural, que estava cada vez mais se tornando urbana, mas é um processo lento, não é um processo que acontece de uma hora para outra. É um processo tão lento que na França, por exemplo, né, a gente chega no século XVIII ainda, em plena Idade Moderna, a gente tem relações servis na França. Então, cada caso é um caso, cada país é um país, cada dinâmica é uma dinâmica. Aí a burguesia também vai se organizar, né, em corporações de ofício, que eram os artesãos, né, e nas chamadas guildas ou hanses, que eram associações de comerciantes, de burgueses, né? E as corporações de ofícios de artesãos. Eram tipo sindicato não, porque sindicato é de trabalhador, mas eram agrupamentos, né, de pessoas que construíam esse agrupamento na tentativa aí de preservar os seus interesses, de garantir os seus interesses. Então, nas corporações de ofício, os artesãos se reuniam para quê? Para estabelecer um padrão de qualidade do produto, né? Para estabelecer um preço mínimo do produto que ele vai ser vendido, né? E eram essas corporações de ofício que davam, inclusive, a possibilidade dos jovens aprenderem um ofício, aprenderem uma profissão. Por quê? Porque os pais, aqueles que ou eram servos ou que, mesmo não servos, tinham uma condição muito inferior, eles faziam o quê? Colocavam seus filhos, pediam, né, a um mestre de uma corporação de ofício que aceitasse o seu filho na condição de aprendiz. Então, se eu sou um servo ou se eu sou até um habitante da cidade, mas bem pobrezinho, né, que não consigo lá dar muita garantia para o meu filho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele e vou levá-lo numa corporação de ofício e vou pedir a um mestre sapateiro, a um mestre ferreiro, sei lá o quê, que ensine ele aquele ofício. Aí ele vai viver na corporação, vai dormir lá, né,
não vai ganhar nada para isso, né? Geralmente não se ganhava nada. E aí ali ele vai aprender o ofício de ser sapateiro, de ser ferreiro e assim por diante. Tinha uma hierarquia dentro da corporação de ofício, né? E as guildas ou ranças estabeleciam que os monopólios, as regiões em que aquela guilda, aquela rança poderia operar, né? Para evitar, inclusive, que mercadores de outras regiões pudessem dominar as suas feiras das suas regiões, né? Então, é uma espécie de grupinho, né, para impedir a concorrência de ambas as partes, tanto das corporações de ofício, dos artesãos, quanto das guildas ou ranças da burguesia. E aí surgem os bancos, né, vai ter o empréstimo de dinheiro, e aí a gente vai ver, inclusive, que, não vou nem falar disso agora, a gente vai falar mais disso quando for falar da formação dos Estados Nacionais, que é a disputa da burguesia, em muitos casos, para ter as suas cidades, para ter os seus burgos livres dos senhores feudais. Porque, como eu disse, as cidades elas eram formadas quase sempre até dentro dos feudos, né? E aí o que acontece? Para quê? Para que se pudesse ter uma mínima segurança. E aí o que acontece? Os senhores feudais, tendo a cidade dentro do seu domínio, ele pode cobrar os impostos sobre aquela região. Ele que dita a regra daquela região. E aí a burguesia, né, muitas vezes achava melhor pagar o imposto para o senhor feudal e ficar se segurando ali até onde desce. Só que, como o comércio começa a ser cada vez mais dinâmico, né, ao longo do tempo e começa a interligar várias regiões da Europa, né, como a gente já adiantou, o que vai acontecer é que muitos burgueses não vão estar mais interessados em deixar as cidades dependentes dos senhores feudais. Por quê? Se eu fosse levar uma mercadoria, como eu disse, né, lá do sul da Itália, né, lá de Palermo, na Itália, para lá para o norte, né, para Paris, sei lá, ou para uma outra região do norte da Europa, eu vou ter que passar por várias regiões. E aí, nessas várias regiões que eu vou passar, eu vou ter que pagar vários impostos a vários senhores feudais. Então, a burguesia vai começar a ver nessa fragmentação aí, né, um entrave, digamos assim, para o seu desenvolvimento, e aí por isso que ela vai apoiar a formação das monarquias centralizadas, que é o capítulo 5. Beleza? Então, aí a gente vai ver que, em alguns casos, elas vão fazer guerras, né, em alguns casos, elas vão comprar, vão buscar negociar com o senhor feudal a liberdade da cidade, vão pagar um valor para isso, e aí vai conseguir a carta de franquia, o documento lá que o senhor feudal dava para a burguesia dizendo, olha, a sua cidade está livre. E aí, se não tivesse essa possibilidade, porque muitos senhores feudais não queriam aceitar essa negociação, aí a burguesia tinha que fazer guerra, tinha que pagar mercenários, formar uma espécie de exército para atacar esses senhores feudais para conseguir a autonomia das suas cidades, ok? E aí, em alguns casos, os reis, né, já apoiavam, né, esse processo antes mesmo que a burguesia pedisse auxílio. No geral, era a burguesia que pedia auxílio para esses reis, né, que só tinham títulos de rei até então, porque poder de fato não tinham. Muitos reis não tinham poder de fato, porque o poder que conferia uma pessoa na época era a terra. O que conferia poder melhor, não é, a uma pessoa naquela época era a terra. Então, na Alta Idade Média era basicamente terra que te conferia poder. Muitos reis acabavam sendo só um suzerano maior, um nobre maior, mas sem domínio de fato sobre grandes extensões de terra, então sem tanto poder. Agora a burguesia vai o quê? Vai buscar esses reis para que esses reis pudessem dominar uma vasta região sobre a sua tutela, né? E pudesse estabelecer uma única moeda para aquela região, um único padrão de peso e medida para aquela região, um único conjunto de leis e impostos para aquela região, tudo com o objetivo de facilitar o comércio. Não é porque a burguesia acha o rei bonitinho, nem o contrário, né? Mas muitos reis, já percebendo que havia uma disputa da burguesia com os senhores feudais, eles já pensavam, opa, agora é hora de dar um passo à frente aqui e tentar fazer uma aliança com a burguesia, até porque a fonte de riqueza já não é mais só a terra, é também o quê? O dinheiro. E aí os reis sabiam que se eles conseguissem estabelecer o domínio sobre uma região e tivesse o apoio da burguesia, eles teriam o quê?
os impostos, né, dessa burguesia e, consequentemente, eles poderiam usar esse dinheiro, né, para criar um exército profissional, para contratar um corpo de funcionários, né, uma burocracia que pudesse auxiliá-lo na administração do reino e assim por diante. Então, a aliança da burguesia com os reis é um dos fatores centrais aí que vão gerar o capítulo 5 que a gente vai falar, né? Só que a gente vai falar agora de uma parte que já não está mais aqui. Aqui vai mostrar algumas imagens, né, de como era a vida dos artesãos, de como era a vida dos comerciantes, da burguesia, né? Só que o que eu tenho que falar agora é o que está na página 103, né, da apostila. O texto até vai falar, não é, que também na Baixa Idade Média vai surgir o pensamento escolástico, né? E o maior nome do pensamento escolástico é o São Tomás de Aquino. E esse cara, ele vai tentar conciliar, né, a fé com a filosofia, a fé com a razão, né? Numa tentativa até de explicar racionalmente Deus. E isso se deu, pessoal, por conta justamente do contato que o homem, né, europeu teve com o Oriente Médio, né? E aí isso fez com que surgisse mais dentro da Europa um acesso ao conhecimento da filosofia grega, né? E buscasse se questionar mais pautado na razão do que na religião. E aí a igreja, que era praticamente, não é, a única detentora do saber, acaba tendo a necessidade de conciliar o pensamento religioso com o pensamento racional filosófico, porque é uma nova necessidade que o homem europeu vai ter, né? De ter explicações mais racionais, mais pautadas em coisas objetivas, né? E isso tudo vai contribuir para o renascimento, né? E para todo um processo que vai se iniciar a partir do século XIV, né? E por isso que a gente tem que voltar aí para falar na página 103 da crise do século XIV. O que aconteceu no século XIV? No início do século XIV já houve uma série de chuvas intensas, né, na Europa, que destruíram as plantações de trigo, o preço do trigo aumentou, né, por conta da escassez do produto, e isso gerou um período de fome na Europa. Como consequência disso, os camponeses eles passaram a ser superexplorados, né, para que eles pudessem produzir mais trigo e o preço do trigo diminuísse e a fome diminuísse, né? Então, o que eles começam a fazer diante da superexploração, né? Começam a fugir dos feudos, fazer rebeliões camponesas. E essa crise do século XIV, essas chuvas intensas que destruíram as plantações, elas na verdade foram um reflexo de um processo que já vinha acontecendo antes, quando os camponeses já tinham interesse de aumentar a produtividade, porque a população europeia vinha crescendo desde o século X, né? No século X e XI, a população europeia cresceu muito. E aí o que eu comentei na aula anterior foi que uma das táticas que os camponeses utilizaram foi desmatar, destruir áreas de bosques e florestas para produzir. E aí isso no curto prazo vai resultar num sucesso de fato, vai ter mais área produtiva, vai se produzir mais, vai se colher mais. Só que ao longo do século XIV, esses desmatamentos vão cobrar o seu preço. E aí as chuvas vão ser desastrosas e a produção agrícola vai ser um fracasso. Em consequência disso, a fome vai imperar na Europa. Os camponeses que antes, digamos, trabalhavam 10 horas vão passar a trabalhar 14, 16. Para não serem tão explorados, vão começar a fazer o quê? Rebeliões nos campos, né? Às vezes rebeliões terríveis, matando os nobres, cometendo atos terríveis, né? Em alguns países foram extremamente violentos, como na França, né? Eram chamadas de jacquerie, porque os nobres chamavam, né, genericamente os servos de Jacques, né? Então eram chamados de jacquerie. E aí o que vai acontecer
é que essa crise generalizada, né, e a fome generalizada contribuiu para que também, né, chegasse na Europa de forma avassaladora uma doença, a peste bubônica, a chamada peste negra. Então, em épocas de coronavírus, talvez seja interessante pensar isso aí, não é? Porque pode ser tema de Enem, enfim. Ou a gripe espanhola, existiram outras epidemias ao longo da história. Só que a peste negra, ela foi terrível, ela matou cerca de 1/3 de toda a população europeia. Então, em cada 3 pessoas que pegavam peste negra, né, uma morria. A cada 3, uma morria. Beleza? E essa peste negra, ela era transmitida pela pulga dos ratos. Inicialmente se acreditava que fosse através dos ratos, depois se viu que era através da pulga dos ratos, que vinham nos porões dos navios, né, dos navios de comércio vindos do Oriente, né? Então, para a igreja, inclusive, né, a justificativa, o argumento, na opinião da igreja, a peste negra era um castigo de Deus aos homens, principalmente por conta da ganância da burguesia que ficava sedenta de realizar o comércio e de lucrar. Então, para a igreja era essa a razão. Ou ainda que era uma vingança de Deus contra os judeus, porque eles a igreja acusavam eles de serem os responsáveis pela morte de Cristo. Então, para a igreja, a peste negra é um castigo de Deus. A explicação ainda é fundamentalmente teocêntrica, né? Ainda que a sociedade já viesse se questionando, né? já buscasse outras explicações, né? Por conta do contato, sobretudo, com o Oriente. E aí, quando essa doença chega e mata cerca de 1/3 da população, né, houve uma série também de alterações na sociedade, mas lá na frente isso até vai ser, de certa forma, né, positivo, porque vai conter os conflitos, né, de disputa de terra e de disputa entre os nobres dentro da Europa, porque muitas linhagens europeias desapareceram, ou nas cruzadas ou na crise, né? Nas cruzadas, muitas linhagens de nobres morreram também, porque muitas famílias inteiras iam para as cruzadas, e aí muitas cruzadas foram terríveis para a cristandade, né? E os cristãos medievais, que acreditavam que o resultado da batalha era sempre uma vontade de Deus, era sempre a vontade de Deus, eles começaram a questionar até isso aí, né? A cruzada serviu até para que o próprio fiel questionasse a igreja, porque para a tradição medieval o resultado da batalha é o resultado da vontade de Deus. E as cruzadas, elas foram, no geral, à exceção da primeira, todas um fracasso, todas destruídas, sendo que muitas famílias de nobres inteiras morreram nelas, né? Assim como também muitas famílias de nobres inteiras morreram, né, por conta da peste negra. Então, como essas pessoas morreram, os caras que voltavam vivos das cruzadas se questionavam. Ora, a igreja dizia que o resultado da guerra é a vontade de Deus. Será que a vontade de Deus é de que nós que estávamos lutando por Deus morrêssemos da forma que morremos, né? Víssemos a nossa família morrer da forma que morreu? Então, a peste negra, ela também, né, junto com as cruzadas, vai fazer com que cada vez mais a igreja se veja incapaz de explicar esse mundo, esse novo mundo, essa nova sociedade. Beleza? O que vai também contribuir para que houvessem revoltas camponesas. Até os camponeses já não mais se contentavam com aquele argumento de que a sociedade era rigidamente estratificada, dividida por conta da vontade de Deus. Beleza? Então, acho que é isso aí, não acho que esqueci de nada. Caso haja alguma dúvida sobre o capítulo 4 de História 2, só falar aí nos comentários, que já, né, hoje não vai dar tempo, mas eu vou botar uma aula aí também sobre o capítulo 5 de História 2, e aí na semana que vem a gente então engata lá no livro 1, porque eu acho que a gente já começou o livro 1 em História 1, mas não em História 2. Beleza? É isso, galera, um abraço.